Adenilson, tu estás conseguindo ver o slide? Tô sim, professor. Beleza. Eu vou dar só uma relembrada nos primeiros e daí a gente já toca até o final, tá, Denilson? Que já tem conteúdo novo hoje, tá? Para Tá bom. fechar logo essa primeira unidade, esse primeiro capítulo, tá bom? Porque na semana passada, se eu não me engano, tiveram colegas que tiveram, como eu tive que suprir a aula do professor Luan, aí eu, eu só dei uma falada rapidinho de novo da ementa da disciplina, do plano de ensino da ementa, e depois a gente começou a conversar um pouquinho dos primeiros slides desse primeiro conteúdo da disciplina, tá? Eu vou só dar uma relembrada e depois a gente já toca até o fim dela, tá bom? Beleza. Tô checando se tá abrindo tudo aqui. Micro. Eu acho que é o número 3, é o laboratório número 3. Só que hoje a gente vai ficar aqui em sala, tá ok? Semana que vem vocês, depois da aula teórica, vai ter um intervalo e logo depois já vai a primeira subturma para o laboratório 3, que é da micro. Se houver alguma mudança de laboratório, eu informaria você, mas a priori é esse. A gente vê no dia, porque também eu não sei quantas vão vir na semana que vem, a gente ainda vai ter que ver isso. A gente ainda vai ter que ver isso. Semestre passado era para ter sido professor de vocês aqui na Farmaco 3, não é isso? Foi. Aí entrou, acho que a professora Ana Laura, que foi o de Clay. Ah, tranquilo. Bom dia. Hum? Bem, pessoal, no meu relógio já são 15 para as 8, tá joinha? Então vamos iniciar, tá? Bem, bom dia a todos, bom dia para quem está em casa, bom dia para o pessoal que está aqui presencial, tá bom? Hoje eu já comecei a falando alguma coisa do conteúdo na sexta-feira passada, tá bom? Só que hoje a gente já vai finalizar esse primeiro conteúdo, eu vou só dar uma pincelada, uma relembrada, tá? Pelo menos nos primeiros slides que eu conversei com o pessoal que estava semana passada e vamos tocar até o final, tá bom? Eu já passei para vocês o plano de aula e a ementa, o plano de ensino, que já está no grupo de Zap de vocês. Até o final da manhã eu já devo estar colocando esses slides para suporte de vocês, tá bom? Como também eu já devo estar colocando tanto na plataforma e disponibilizando e compartilhando o link no meu canal do YouTube com a videoaula. Ou seja, quem não puder assistir na plataforma, assiste no canal do YouTube, tá? Para não ficar essa abertura, essa lacuna, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre os principais conceitos, tá, que estão dentro e ligados ao controle de qualidade, principalmente a esse controle de qualidade biológica e microbiológico de quê? De produtos farmacêuticos. E quando a gente fala de produtos farmacêuticos, a gente não necessariamente falará somente deles, a gente vai falar deles juntamente com os correlatos e juntamente com o cosmético. Tá? Quem não assistiu às aulas da semana passada, eu sempre falo que controle de qualidade, essa disciplina, ela é uma junção do que vocês já viram um pouco de controle de qualidade, do que vocês viram de biossegurança e do que vocês viram um pouco de microbiologia. Vocês estão levando junto com nesse semestre, além da minha disciplina, a disciplina de controle físico-químico, se eu não me engano, não é isso? Perfeito. Então, vocês estarão vendo essa disciplina, tá?
embasada no que você, de outros conteúdos que você já foi ministrar para vocês. Só que o enfoque dessa disciplina vai ser realmente a parte biológica e microbiológica. Por isso que a gente fará as nossas práticas muito no laboratório de microbiologia, tá? Porque a gente vai mostrar para vocês na prática, tá bom? A questão desse rigor no controle desse tipo de produto, tá? Por conta da contaminação. Então, vamos lá. Quando a gente fala de controle de qualidade, uma palavrinha que vem logo para a gente é o quê? É qualidade. Só que a qualidade, ela sozinha, ela não caminha. Ela precisa estar aliada e estar somada a alguma outra, tá? A uma outra questão, outro ponto, tá? Para ela se tornar mais o quê? Mais robusta, para dar significado. Por isso que a qualidade, quando ela somada à atividade produtiva, e o que pode ser essa atividade produtiva? A atividade produtiva num cenário de mercado, num cenário de produção farmacêutico, é o quê? É o produto farmacêutico, é um cosmético, é um gel, é um creme, é um medicamento, é um aparelho, por exemplo, um nebulizador, que ele é um correlato, mas ele é utilizado na área farmacêutica. Por quê? Porque ele gera nebulização e gera liberação de quê? De vapor, que é a base medicamentosa, que pode servir para o tratamento de o quê? De uma doença pulmonar. Concordam comigo? Só que para essa qualidade, associada com a atividade produtiva, alguma coisa vai ter que dar significado, alguma coisa tem que ter o quê? Um fim. Porque ela sozinha, ela não vai conseguir fazer nada. Por isso que a qualidade, junto com a atividade produtiva, tá? Olha o que aconteceu no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. Ela foi o quê? Se aperfeiçoando, foi se desenvolvendo e foi o quê? Superando limites. Aí eu pergunto para vocês, qual é o significado dessas três palavras diante do que eu acabei de explicar no início da aula para vocês? Eu vou ficar em pé, tá bom? Eu não consigo ficar sentado, me dá agonia. Hein? Vamos pensar vocês, tá? Como futuros já farmacêuticos, vocês trabalhando na indústria farmacêutica. E vocês estão o quê? Vocês estão desenvolvendo um fármaco independente da natureza, independente da ação. O que essas três palavrinhas têm a ver? Adenilson, tu também pode falar. Deixa quem não participou passar a falar um pouco. Tudo na vida, tá? E isso a gente traz muito do cotidiano para a área industrial, principalmente para a área farmacêutica. Ela passa por esses três pontos. Por quê? Porque para você conseguir atingir a qualidade de um produto, tá? Como eu coloquei no início, independente da natureza farmacêutica, primeiro você tem que aperfeiçoar aquele produto. Concordam comigo? Não adianta você ter uma matéria bruta, por exemplo. Qual é uma das maiores riquezas aqui da região norte, aqui no estado do Pará? Me dê um exemplo. Que a gente utiliza ela como matéria-prima para inúmeros fins. Eu vou dar até um spoiler para vocês. Vocês até, quem gosta, toma até com farinha e com açúcar. Eu não tomo porque eu não gosto, mas eu sei que a maioria de vocês gostam. É o açaí. O açaí não é uma matéria-prima mais bruta? Perfeito. Só que com o passar do tempo, o que a gente começou a observar? Que daquele açaí, se você começar a aperfeiçoar aquela matéria bruta, aquela matéria-prima bruta, tá? Aquela atividade produtiva, ela não vai começar a se aperfeiçoar e, paralelamente isso, não vai desenvolver novas tecnologias. Hoje a gente tem um açaí não somente na culinária, a gente tem açaí até na produção de matérias para construção. Se vocês forem aqui na região de Abaetetuba, tá, vocês vão ver muito isso, como também em outras regiões que têm alta produção de açaizeiros.
que hoje o açaí não é somente utilizado para alimentação, para culinária. Tá bom? E o que tem a ver a questão de superação de limites? Isso vem da evolução do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, desde que ele começou, ele vem superando o limite e com isso ele vem o quê? Se aperfeiçoando e se desenvolvendo. E a mesma coisa passa pela indústria. A indústria não vai ficar numa matéria-prima arcaica. Ela vai desenvolver pouco a pouco. E vai o quê? Superando esses limites. Por isso que, quando a gente fala só de qualidade e atividade produtiva, esses dois termos, tá? Eles caminham juntos, mas eles caminham juntos já faz séculos. Desde a época do quê? Antes da industrialização. De forma arcaica, mas de forma evolutiva. Exemplo esse que o tecelão, ou seja, aquele artesão que tecia naquela roda certas matérias como a partir de fio, tipo uma camisa, uma toalha ou uma toalha de mesa, o que ele fez? O que ele foi aprendendo com o decorrer do tempo? Ele foi evoluindo. E por que foi necessário fazer isso? Foi necessário fazer isso por conta disso daqui. Porque o mercado precisou. Porque a qualidade começou a quê? A ser exigida. E com isso, a expectativa de um produto começou o quê? A crescer. Um exemplo para vocês. No início do século passado, como eram os primeiros antibióticos? De que maneira eram feitos os primeiros antibióticos? Eram feitos de maneira o quê? Oral. Hoje nós temos as classes farmacológicas dos antibióticos em diversas formas de apresentação. Eu não tenho só oral. Eu tenho injetável, eu tenho via dérmica, eu tenho na forma de aerosóis. Eu tenho hoje isso. Ou seja, eu comecei o quê? A atender às expectativas e comecei a diversificar essa qualidade. Olhem, uma coisa, eu estou falando até agora de que termo para vocês? Só de qualidade. Então a qualidade, ela abrange e a qualidade, ela define e consiste o quê? Atender a expectativa, tá? De um produto. Só que é só do produto que ela vai atender? Não. Ela vai ter que também atender às características totais desse produto. E quando a gente fala de características do produto, eu não estou somente falando do quê? Da forma de apresentação, como eu coloquei o exemplo dos antibióticos, mas também de como ele vai ser apresentado. Um exemplo para vocês. Eu não sei, mas eu vou perguntar. Quem de vocês é pai e mãe? Ou é tio ou tia? Se você comprar um xarope para o teu sobrinho, para o teu filho, para a tua filha, qual é a primeira coisa que te chamará a atenção? Ou que vocês pensariam em fazer como farmacêuticos para produzir uma linha infantil de xarope? Para uma criança, vamos imaginar, de 0 a 5 anos. Só fala um pouquinho alto por causa da máscara, que fica abafado, por favor. Não somente a forma, mas o gosto, a cor. Vocês vão dar um gosto diferente, um gosto amargo? Não, porque a criança é capaz de até provocar uma emese e a criança vomitar. Então você já começa a pensar em dar um quê? Um gosto doce, tipo um sabor de cereja ou de morango. Entenderam? A mesma questão da própria cor, da própria coloração. Você vai dar uma coloração tipo um verde musgo? Não, você vai dar uma cor chamativa, tipo um vermelho, um amarelo, um azul, que não são cores fortes que vão chocar para a criança. Então passa por tudo isso. E os recursos promotores? O que seriam esses recursos promotores? O que vocês entenderiam por recursos promotores?
Nós somos recursos promotores enquanto farmacêuticos? Nós somos recursos promotores enquanto farmacêuticos dentro da qualidade? Somos. Mas de que maneira nós somos? Perfeito. Enquanto farmacêutico, nós temos a capacidade técnica, tá, de desenvolver e dar o quê? Dar qualidade para aquele produto. E, ao mesmo tempo, nós fazendo isso, nós acabamos atestando e acabamos gerando o último ponto, que é o quê? Vendas novas. O que a indústria farmacêutica faz hoje? A indústria farmacêutica, dentro do que ela se objetiva a fazer, ela gera um medicamento de alta qualidade, mas só isso não é suficiente para ela. Por quê? Porque ela vai precisar de recursos promotores, como nós farmacêuticos, para testar essa qualidade, para colocar aquele medicamento na ponta para ele ser o quê? Vendido. E uma das formas que a gente faz é através do quê? Da informação. E quem detém essa informação? Somos nós. Um outro exemplo, o propagandista farmacêutico. Quase a maioria de vocês já deve ter passado pelo estágio 1, que é da drogaria, correto? Vocês já devem ter visto o colega farmacêutico, o que trabalha na farmácia, receber visita de propagandista. E de que forma eles são recursos promotores? Através da divulgação de informação, seja através de panfleto, seja através até de uma simples caneta, que é um souvenir simples, mas é uma geração, é um recurso promotor. Por quê? Porque ele mostra, tá, a qualidade e também o que mais? A informação. E isso impulsiona a venda, que é o que é mais importante para a indústria. Agora, quando a gente fala dessa qualidade, o significado principalmente da qualidade do uso de um produto farmacêutico, ele ainda é recente. Por quê? Porque a qualidade do produto farmacêutico nada mais é do que a forma ou a condição, tá, de adequação ao uso. E essa adequação do uso, ele passa muito por cima, por onde? Por quem? Pelo consumidor. É o consumidor que vai dizer o tipo de produto que ele vai querer. Um exemplo é a área de dermocosmético, que cresceu nos últimos 10 anos. Hoje, se vocês forem para uma rede farmacêutica grande, aqui na área metropolitana, ou num bairro nobre da capital, a gente vai ver que a área dermocosmético ela é vasta. Hoje nós temos, dentro da área dermocosmética, inúmeros tipos de quê? De apresentações farmacêuticas. Quantos de vocês usam bloqueadores solares? As senhoras. Quase a maioria. Mas é qualquer tipo de bloqueador solar que você vai utilizar? Não. Por quê? Porque o consumidor é que dita. Por exemplo, vocês já devem ter visto tecnologia farmacêutica ou com Luan ou com Tylon, tá? Vocês devem ter visto que dentro da formulação desses componentes, tá, existem vários tipos de apresentação e vários tipos de formulação. Eu posso ter um bloqueador solar base aquosa? Pergunto para vocês. Posso. Posso ter a base oleosa? Posso. Eu posso ter uma base hidroalcoólica? Eu posso. Posso ter um esfoliante à base hidroalcoólica para melhorar a limpeza de pele? Posso. O que vai ditar são vocês, o consumidor. E a indústria se preocupa nisso. Por quê? Porque ela tem que se preocupar nisso para poder gerar uma qualidade de produto. Tornar esse produto com alta qualidade para atender o seu consumidor. Por isso que quando eu falo de qualidade de produto e principalmente da adequação do uso, eu entro nesse último item, nessa última definição aqui, que é a adequação do uso. E a adequação do uso é um complemento da qualidade do uso, por quê? Porque essa adequação do uso nada mais é que são as características do produto que o usuário pode reconhecer para benefício por si só.
Quando você vai, pegando o mesmo exemplo da área dermocosmético, você já vai para uma, perdão, você já vai para uma área de dermo sabendo o que você quer. Você só vai pegar o que você quer, o que lhe interessa. Por quê? Porque você reconhece que aquele produto está de acordo com a qualidade e com a adequação para o teu uso. Aqui eu só estou falando ainda de qualidade, sendo que eu entrei na qualidade do produto e na adequação do uso do produto. Até aí alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo isso? E qual é o papel da indústria farmacêutica? O que vocês veem, enxergam ou pensam dessa indústria farmacêutica em cima dessa qualidade do uso e em cima dessa adequação do uso? Qual seria o papel dessa indústria farmacêutica ao longo dos anos? O que ela veio a se interessar tanto nisso? Por que ela se interessou tanto nisso? E como começou? O que vocês pensam a respeito disso? Essa indústria farmacêutica, ela é estática ou ela é dinâmica? É a primeira pergunta que eu faço. E ela é dinâmica. Ela é dinâmica por quê? Porque ela sempre está em quê? Em evolução. E ela está em evolução, principalmente, dentro de uma evolução tecnológica. Se a gente for pegar desde a época das boticas farmacêuticas, que era uma maneira de adquirir medicamento, era de forma bem simples, arcaica. Por quê? Porque o farmacêutico lá extraía, filtrava e estava lá o teu medicamento. Concordam comigo? Hoje em dia, se faz isso, já não se faz mais isso. Por quê? Porque a indústria, principalmente a indústria farmacêutica, aquelas de larga escala, elas já desenvolveram o quê? Ferramentas tecnológicas que facilitam e ajudam na produção desse medicamento. Porque para a indústria farmacêutica, como eu falei anteriormente, não interessa ela trabalhar como um produto complexo. Pegando o exemplo do açaí, não interessa para ela trabalhar com a matéria bruta. Ela vai querer o quê? Passar desse produto complexo para um produto mais o quê? Finalizado, terminado, que a gente chama. E esse produto terminado pode ser um cosmético à base de açaí, um xarope à base de açaí, um creme à base de açaí. É isso que para ela interessa. Por quê? Porque a partir daí ela consegue fazer esse controle de qualidade, só que aí chamando a atenção para vocês. Para a indústria farmacêutica, o controle de qualidade passa por 4 pontos importantes, que é, primeiro, a eficácia terapêutica. Para a indústria, ela tem que saber se aquele produto, se aquela matriz, tá? Se aquela matéria-prima vai ter o quê? Uma ação farmacológica. Se não tiver, ela não tem por que gastar tempo, dinheiro e recurso para desenvolver e terminar com o produto. Segundo, funcionabilidade. Saber se aquela matriz, se aquela matéria, ela apresenta função, apresenta, tá? Emprego, tá ok? Se ela for manipulada ou como um creme, ou como forma injetável, ou como uma via oral. E logo em seguida, tá? Desenvolver o que tem mais novo que a área cosmética. E mais importante, segurança. E a segurança cai em quê? Na confiabilidade do produto, na conformidade do produto, saber se aquele produto, a sua dose terapêutica, ela, como se disse, a sua dose terapêutica, ela está o quê? Acima, tá, e distante, bom dia, e distante de uma dose tóxica. Isso é o que a indústria hoje faz dentro do controle de qualidade. E menos importante, mas também relevante para essa indústria farmacêutica, é o quê? Beleza e propriedades organolépticas. Porque não adianta você colocar um lindo produto, tá ok? Se não tiver conteúdo. E o conteúdo foi o que eu acabei de falar para vocês, que é a eficácia terapêutica com funcionabilidade, parte de cosmético e segurança. Agora uma chamada de atenção para todos. Na adequação da qualidade, essa indústria farmacêutica hoje,
que trabalha não somente com produtos farmacêuticos, mas com correlatos e cosméticos, ela se baseia nesses 5 tópicos aqui, que é tecnologia, psicológico, relacionamento de tempo, contratuais e ético. Tecnológico, a gente falou, é a maneira como você vai desenvolver tecnologicamente, dentro da tecnologia farmacêutica, aquele produto, passando pelos aspectos como dureza, acidez e outros mais. Psicológico, características organolépticas, aquele exemplo que eu dei logo no início, do xarope da linha infantil, porque isso mexe muito com o psicológico da pessoa que irá consumir o teu produto, e isso vale para qualquer tipo de linha. O mesmo exemplo é a questão dos dermocosméticos. Você não vai comprar um gel à base aquosa, tá? Um bloqueador que você sabe que se você for para a praia em menos de meia hora ou na primeira banho que você tomar, ele vai o quê? Sair do teu rosto. Terceiro, relacionamento. Questão de segurança, confiabilidade do produto. Isso é importante. Contratuais. Nos contratos, principalmente no que se diz responsabilidade no fornecimento, um exemplo que eu dou para vocês é na maneira e na forma como hoje a indústria farmacêutica trata na questão do quê? Do transporte, da forma e do modo como esse produto farmacêutico vai ser fornecido. E um exemplo sempre que eu dou para vocês é o que a gente vê nas drogarias e nas próprias farmácias de manipulação. Se vocês verem hoje nas drogarias, como é a forma que chega um medicamento quando é abastecido uma drogaria? Vocês nunca receberam, nunca acompanharam o colega farmacêutico no recebimento de mercadoria? Em basqueta. Em basqueta. Tudo fechado, tudo lacrado. E isso que eu estou falando, não de medicamentos sujeitos à portaria 344, porque medicamentos sujeitos à portaria 344, além de virem numa basqueta lacrado, a nota fiscal fica com quem? Fica comigo ou fica com o gerente? Fica comigo. Fica com o farmacêutico. Fica com o farmacêutico. Isso numa questão simples. E a questão dos termoláveis? Entre aspas, teria que ser assim, mas muitas das vezes ele sempre vem o quê? Em isopor. Salvo algumas exceções, como, por exemplo, questão de medicamentos que são hipoglicemiantes injetáveis, tá? Tipo um Lantus, por exemplo, tá? Eles vêm em isopor. Refrigerado com o quê? Ou com aquele gelico, aquele gel, tá? Mantido a temperatura. Mas isso é correto? Entre aspas, não é, mas é o que eles colocam. Agora eu pergunto, um medicamento à base de hormônio pode ser entregue dessa maneira? Tipo um hormônio de crescimento, para tratamento de crescimento? Não. Porque por norma regulamentadora, ele no máximo a temperatura tem que estar entre 12 a 15 graus. Hoje em dia a temperatura só nesses primeira semana do mês de agosto girou em torno de 34 graus aqui no centro de Belém. Então ele tem que ver não somente refrigerado, como também tem que ver o quê? Com um termômetro interno. Então hoje as políticas de fornecimento tratam disso, como também a questão de prazos de entrega. Querem um exemplo de prazo de entrega? O que a gente está vivendo no início desse ano, por conta do desenvolvimento das vacinas para a Covid, a gente vê que cada fornecedor de vacina, ele tem o seu tempo de estabilidade de um produto, de uma vacina. Vocês devem estar acompanhando que tem diferenças da Coronavac para a Pfizer e para a Janssen. Não é verdade? Até por questão de quê? Logística. Você não vai colocar uma vacina que não vai suportar, se não ficar dentro de um freezer ou de uma geladeira, por mais de 48 horas ou no mínimo 24 horas. Imagina indo para o interior que não tem nem acessibilidade e via de acesso, porque você vai perder. E isso é importante.
E por último, a questão ética. E a questão ética, ela foi um ganho para nós. Quando falo para nós, não somente para a área farmacêutica, como também para a área consumidora. Por quê? Porque se a gente for pegar desde o final do século passado, tá? Como é que vinha a bula? Quais eram as informações que vinham numa bula de medicamento? Mudou sim, porque antigamente a indústria farmacêutica ela não se preocupava em colocar informações como principalmente efeitos tóxicos e aparecimento de reações adversas e dose correta. E mais importante, até que ponto é uma dose tóxica, até que ponto é uma dose letal. E as interações farmacológicas. Se vocês pegarem um medicamento que é regido pela portaria 344, por exemplo, um ansiolítico, um diazepam da vida, vocês vão ver lá as informações. E isso, há alguns anos, a gente não tinha. Isso foi um ganho para nós. E essa bula ela foi melhorando, por quê? Porque ela se tornou e se adequou ao consumidor. Se eu chegasse vocês, porque vocês são da área de saúde, mas se você chegar com uma pessoa leiga e perguntar que aquele medicamento produz vertigem, emese, náusea, tá? Contrações epigástricas, ele vai entender do que tu estás falando, ele vai te olhar e vai te dizer o que tu estás dizendo. Hoje não. Hoje a gente vê que essa bula ela se tornou mais próxima e mais o quê? Adequada para o entendimento do consumidor. Tranquilo até aí? Estão entendendo até agora? Está tudo claro para vocês? O pessoal de casa está entendendo? Hein? O pessoal que está online? E a gente chega na parte da visualização da qualidade. E essa visualização da qualidade, ela passa por parâmetros ou também chamados de categorias que vão fazer com que essa qualidade, principalmente, tá? Ela seja melhor do que vista. E quando a gente fala de visualização de qualidade, a gente não pode esquecer que essas categorias ou também esses parâmetros, eles se embasam em quê? No tipo de planejamento, como você vai planejar aquele teu produto, de que maneira vai ocorrer esse planejamento, porque esse planejamento ele vai ocorrer diante do quê? Diante de captação de informações, captação de quê? De dados, principalmente do quê? Do usuário e do profissional. É aquilo que a gente conversou no início, que é o quê? Que é a adequação do uso, ou seja, você vai adequar aquele teu produto à necessidade do teu consumidor, mas para isso ocorrer, você tem que ter o quê? Alguém qualificado, alguém especializado para te orientar. Nós somos um desses. A farmácia hoje, a parte de manipulação, não somente a manipulação, como para a indústria farmacêutica como uma só, ela passa por isso. Por exemplo, vocês têm um desenvolvimento de um fármaco antineoplásico para o tratamento de um câncer, por exemplo, um linfoma. Vocês vão ter que dizer qual é a melhor forma daquele antineoplásico agir contra o tumor. Será que é melhor ele tomar via oral ou via intravenosa para aquele paciente? Mas sabendo que aquele paciente é um paciente o quê? Que está com uma doença instalada. Porque muitos medicamentos, eles não necessariamente precisam ser desenvolvidos por via oral, mas a melhor via é via intravenosa, por quê? Porque o paciente pode estar impedido de absorver, de ser administrado por via oral. Então, são essas informações, tá, que tem que ser levada em consideração, por quê? Porque no final, a qualidade, ou seja, a qualidade de conformidade, ou seja, o que está sendo gerado no final, tem que estar pronto para uso e com uma qualidade esperada. Só que também existe, dentro da visualização da qualidade, do que eu acabei de explicar para vocês, as limitações do uso. E o que seriam essas limitações do uso? Quem pode me dar um exemplo de limitações de uso?
Só fala só um pouquinho alto por causa da máscara, que eu não escuto. Alguns medicamentos resistentes que pode usar na medicação? É um exemplo. Quem mais pode falar? Caso do que, perdão? Também. Também. Quem mais pode falar? Também. As limitações do uso, eles passam por esse planejamento que a gente começou a falar, tá? Porque você não vai planejar, não vai desenvolver um medicamento que tenha uma alta interação farmacológica com diversos outros medicamentos da mesma classe ou de classes diferentes. Como também a questão de comorbidades, isso é importante. Como questão de doenças de base, também. Dentro da produção, da cadeia produtiva, tá? Essas limitações de uso também, elas são muito utilizadas, são muito estudadas. Por quê? Para a indústria farmacêutica de grande porte, de alta escala, interessa para ela fazer uma única caixa de um medicamento de 30 comprimidos? Não. Para ela interessa fazer mais do que isso. Interessa ela trabalhar com 1.000 a 2.000 até 5.000 unidades por dia. E isso passa dentro do planejamento, porque se aquela tua indústria não estiver planejada, pronta para isso, ela não vai conseguir fazer uma produção em alta escala para atender aquele teu consumidor. Vendas. O planejamento e a cadeia produtiva que está dentro da produção gira a torno em quê? De venda. E hoje a indústria farmacêutica, ela se preocupa no quanto ela vai lucrar. Só que esse lucrar, ela tem que ser totalmente planejada, para que a tua produção atenda o quê? Um valor X esperado na venda. Por exemplo, um medicamento X, que é produzido 5.000 unidades por dia, a preço de R$50, quanto ela dá por dia? É uma conta básica de matemática. Vai dar 25.000. Imagina isso 5 dias na semana, pensando tá, nos 5 dias da semana, 5 dias úteis. E a gente entra também na limitação de uso, porque se essa indústria não tiver um quadro técnico, ou seja, uma assistência técnica, alguém que ampare, certifique a qualidade e planeje juntamente, esse produto vai chegar com uma boa qualidade para ser consumido? Não. Ele vai ser reprovado. E a qualidade de conformidade vai ser atingida? Não vai chegar nem a isso, eu te garanto isso. Por isso que dentro da visualização da qualidade, e isso é uma chamada de atenção, a gente tem as especificações. E essas especificações são o quê? Faixas de tolerâncias definidas, metodologias analíticas já prontas e estabelecidas e manutenção da qualidade. Se a gente seguir essas especificações, eu consigo fazer com que essas limitações de uso, o que acontece? Elas não deixem o quê? Aparecer. E dentro dessa visualização, o desenvolvimento tecnológico ele é importante. Por quê? Porque a entrada e saída de informações e influências juntamente com suporte em pesquisa, ou seja, o que você vai gerando de informações, tá? Geradas por si só, ou através ou por meio de pesquisa de outros locais, de outros centros, você vai agregando e vai evoluindo. E uma vez feito isso, tá? Você desenvolve, paralelo a isso, outros setores. Tem o setor de compra, setor de almoxarifado, de estocagem e o próprio setor de venda. Um exemplo para vocês. Dentro das farmácias de manipulação,
Convém para o proprietário, convém para aquele farmacêutico ter um setor de estoque, um almoxarifado, de qualquer maneira? O que vocês pensam a respeito disso? Hein? Imaginem vocês, donos de uma farmácia de manipulação, tá? Em que vocês queiram armazenar, por exemplo, emolientes. Como vocês fariam estocagem de emolientes? Vocês colocariam eles de qualquer maneira, estocado numa salinha e pronto? O que vocês fariam? No mínimo, vocês vão ter que colocar prateleira. Vocês teriam que fazer controle de temperatura e umidade. Vocês teriam que colocar ar-condicionado. Não é verdade? Por quê? Porque o próprio emoliente, qual é a natureza de um emoliente? Ele pode ser à base de gel, não pode ser um emoliente à base de gel. Imagina você colocar um emoliente numa sala abafada e quente. Te garanto que aquele gel, até 1h da tarde, 2h da tarde, já virou o quê? Água. São esses cuidados que têm que ser vistos e preocupados. E esse desenvolvimento tecnológico, a partir dessa entrada, dessa entrada de informações, tá? Te ajuda nisso. E temos também a parte dos setores facilitadores. E dentro dos fatores facilitadores, aqui ela não está tão diretamente ligada à qualidade, mas eles ajudam na manutenção dessa qualidade. Por quê? Porque eles auxiliam, tá? E somado ao que a gente já falou, eles ajudam nisso aqui, no controle. Ou seja, eu já saio do termo de qualidade e entro nesse outro termo aqui, que é o do controle. Até o início eu estava falando para vocês de qualidade do uso, adequação do uso e a visualização da qualidade. Mas somente a qualidade me interessa? Não. Porque se eu não fizer um controle dessa qualidade, eu posso produzir um produto de qualquer maneira, não posso. Só que tem que haver um controle desse tipo de qualidade, desse tipo de produto farmacêutico que está entrando, e esse controle nada mais é do que uma avaliação sistemática de todos os parâmetros que aquele teu produto vai ser o quê? Vai ser produzido. A forma como vai ser gerada aquela matriz, a forma como ela vai ser formulada, a forma como ela vai ser administrada, a forma como ela vai ser planejada. Isso é o controle. E esse controle, tá? Ele sempre vai ser estabelecido por parâmetros já pré-estabelecidos. Por exemplo, vocês sabem que para manipulação de certos produtos, por um exemplo, a base de agentes oxidantes e antioxidantes, você segue uma norma, segue o quê? Segue uma maneira de manipulação, não é verdade? Só que adianta você ter tudo isso se essa matéria não estiver bem guardada? Como no exemplo passado que eu dei para vocês a respeito do emoliente. Isso é controle. E olha que mais. Esse controle de qualidade, tá? Ele passa a partir de quê? De inspeções. E não somente de inspeções, mas você acaba inspecionando o quê? O produto terminado, teu produto final. Através de controles estatísticos. Tudo aquilo que a gente viu da qualidade para chegar no controle, ele vai ser todo reproduzido a partir desse controle de qualidade, a partir das inspeções. Lembra do exemplo que eu dei para vocês na aula passada, quem teve na aula passada, que eu perguntei para vocês, vocês podem ser auditores da própria farmácia de vocês podem fazer o controle de qualidade dentro da farmácia de vocês, da drogaria de vocês têm capacidade para isso, vocês estão habilitados para isso?
Estão. De forma simples, mas vocês estão. E vocês não estão inspecionando um produto terminado? Estão. No momento em que você vai e começa a fiscalizar o medicamento que está estocado na tua farmácia, saber se aquela caixa, aquela embalagem está o quê? Rasgada, manchada, molhada, você já está fazendo um controle de qualidade. De forma simples? De forma simples. E você não está fazendo a inspeção de um produto final que a indústria gerou e colocou para vocês? Estão. E através de análises estatísticas, ou seja, se naquele mês, naqueles 30 dias, você teve perdas significativas, perdas de qualidade, de desvio de qualidade, eu acho que nas drogarias devem ter mostrado para vocês que a gente faz esse checklist ao final de cada mês dos produtos que foram o quê? Retirados da farmácia, ou por desvio, ou por avaria, ou por que seja a natureza, você faz. Isso é um controle de qualidade simples, mas é feito. Imagina isso para a indústria farmacêutica em larga escala, como é feito. Por quê? Porque ela se preocupa no final, tá? E o que eu vou dizer serve para todos os exemplos. Ela se pergunta no final no quê? Na perda financeira. Porque ela tem que ver aonde ela está perdendo. Será que está perdendo, usando o exemplo da indústria, no planejamento? Será que ela está perdendo na forma de estocagem? Será que ela está perdendo na forma de manipulação? Ela vai ter que checar isso. E essa indústria farmacêutica, tá? Ela se preocupa também no quê? Na formulação e o quê? No emprego de boas práticas. E essas boas práticas, ela passa pelo quê? Pelas boas práticas de fabricação. E as boas práticas de fabricação aqui nada mais é do que o tipo, a confiança que você está gerando para aquele produto produzido, juntamente com a engenharia de qualidade, juntamente com o quê? Com esse desenvolvimento tecnológico que você está dando de suporte para aquele teu produto final. Porque somente as boas práticas, ela sozinha não vai o quê? Ela não vai gerar informação para ti. Por quê? Porque você pode colocar um bonito POP, um bonito manual de boas práticas, mas se isso não tiver gerando resultados confiáveis, tá? Nada adiantou tu trabalhar, nada adiantou você fazer isso. E aqui a gente chega num outro termo, que é o controle total da qualidade. E esse controle total da qualidade, ele é diferente do controle de qualidade. Nós vimos que o controle de qualidade nada mais é do que uma avaliação sistemática do produto. O controle total da qualidade, ele engloba, ele passa por toda a cadeia produtiva. Ele não vai se preocupar somente, o controle total da qualidade, não se preocupará no produto final, mas ele vai se preocupar desde a maneira em que você projetou esse produto até a maneira em que você está assegurando características específicas para esse produto. Ou seja, o controle total da qualidade, ele olha de forma macro, ele não vai olhar de forma micro. Ele não quer saber se aquele produto final que foi gerado está com algum defeito. Não, ele vai se preocupar em tudo, em toda a cadeia. Até aí estão entendendo? Está sendo claro para vocês o que eu estou falando? O pessoal de casa está entendendo? Hein, Adenilson? Sim, Um outro, tá? Uma outra via que essa indústria farmacêutica utiliza, além das boas práticas, aliada à confiabilidade e ao desenvolvimento da engenharia de qualidade, é o que a gente chama de defeito zero. E esse defeito zero nada mais é do que uma teoria que já foi posta em prática e é utilizada até hoje nas grandes indústrias, que é uma teoria japonesa, aonde eles tentam minimizar o máximo de erro possível. E quando a gente fala de defeito zero, a gente fala dos 5 pontos, dos 5 S's. E esses 5 S's, eles passam, primeiro, da forma como você vai organizar, da forma como você vai arrumar, da forma como você vai o quê?
promover limpeza, asseio e, por último, disciplina. Desses 5 termos que eu falei para vocês, qual é o mais difícil daqui? Perfeito, é a disciplina. Por que a disciplina é o mais difícil? Se a gente for analisar os outros 4, organização, arrumação, limpeza e asseio. Eu posso dizer que a organização é cultural? Não é cultural. Organização não é cultural. Arrumação é cultural? Não. Disciplina é. Porque é difícil você disciplinar uma pessoa para que ela faça de forma mecanicamente um processo na cadeia produtiva todos os dias. Porque em algum momento ela vai ser falho. Concordam comigo? Vai. Por exemplo, se eu colocar isso daqui, esse álcool em gel aqui, deixar aqui, ou arrumar minha mesa, eu não estou arrumando? Estou. Eu estou arrumando de qualquer forma, mas eu estou arrumando, eu não estou? Mas eu me disciplinar todo dia, durante 7 dias, durante 30 dias, a fazer tudo isso, é difícil. Vai chegar um momento que tu vai dizer, tu vai te cansar, não é verdade? Imagina isso dentro de um parque industrial farmacêutico. É um exemplo. Mas isso é feito ainda hoje. E isso tenta gerar o que a gente chama de defeito zero. É minimizar o máximo possível os teus erros. Para aquele produto no final, o quê? Sair o quê? Bem produzido. E por que eu falei tudo isso a respeito das boas práticas, a respeito da confiabilidade e do defeito zero? Porque no final, o que a gente quer? O que a indústria está testando ou está mostrando para nós? Ela está mostrando para nós que dentro das metodologias que ela propõe, dentro das metodologias de produção, ela está garantindo a qualidade. E essa garantia da qualidade, tá? Ela sempre tem que estar o quê? Em função da confiança do produto que está sendo produzido, juntamente com a qualidade que você está testando, porque você está garantindo que aquele produto farmacêutico, independente da natureza, ele está chegando a você de uma boa forma, de uma boa manipulação, e isso não é somente visto na indústria. Isso também pode ser visto não somente na indústria, como na área comercial, como também na área administrativa farmacêutica. E a gente vai mais além. O que vocês acham de certificação da qualidade? Imaginem vocês, donos de um laboratório de manipulação farmacêutico, em que vocês têm todo o seu procedimento, todos os seus POPs, tudo lindo, bonito, organizado, as maneiras como vocês produzem todas as linhas de manipulados. Isso atesta que vocês estão seguindo as normas e tudo? Será que aquele teu funcionário está seguindo de forma organizada e ordenada? Entre aspas, sim, não é verdade? Mas só que sempre vai haver a necessidade que haja uma certificação para melhorar ainda mais aquela o quê? Aquele teu controle de qualidade. Por isso que hoje nós temos as certificações de qualidade, que essas certificações de qualidade, que são normas internacionais, e o programa ISO, independente da numeração, vem atestar essa garantia de qualidade que você está colocando a partir de certificados de bens e serviços. Porque a partir dessa certificação, porque quando a gente analisa um bem, a gente está analisando o quê? Um produto que está sendo o quê? Produzido. E um serviço pode ser até um serviço de recepção, até um serviço de quê? De entrega de medicamento. E isso impacta diretamente na tua área econômica. Porque isso reduz as tuas perdas.
e faz com que o teu lucro, o teu ganho aumente ainda mais. E para a área de fármacos, não é diferente. Porque a certificação, ela vem para quê? Ele vem para testar a qualidade desse produto que eu falei anteriormente, através do quê? Através do produto e através dos lotes de produtos. Vocês já devem ter escutado, acho que foi em estatística que vocês viram isso, o que é ou em epidemiologia, os estudos epidemiológicos e até os estudos estatísticos, em que você tira uma amostra aleatória, correto? Onde você vai atestar que se aquele produto, se naquele lote X, está dentro do quê? De um padrão de qualidade. A certificação para a área farmacêutica trabalha em cima disso também. E essa certificação, ela vai gerar o quê? Segurança, funcionabilidade do produto. E, por último, a biocompatibilidade desse produto. Se esse produto farmacêutico ele é biocompatível para o que você está querendo produzir, para o que você está querendo dar fim para ele. Qual é a finalidade dele no final? Um exemplo é a área cosmética. Porque para a área de cosméticos, tá? Você a cada dia faz o quê? Cosméticos mais idealizadores, mais próximos do ideal do consumidor, aonde você vai o quê? Produzir produtos farmacêuticos que sejam consistentes e de alta reprodutibilidade, ou seja, que eles sejam fáceis de serem o quê? Produzidos, sem haver perdas. E tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que é a qualidade, adequação, visualização e controle de qualidade e controle da qualidade total, eles são regidos e são geridos pela gestão da qualidade. E essa gestão da qualidade, tá, passa por nós. Porque enquanto farmacêuticos, nós também podemos ser gestores. E essa gestão passa de objetivos, metas, diretrizes, em que a gente se propõe a trabalhar. Perdão? Não posso trabalhar e assinar como farmacêutico responsável, eu posso montar, assinar e trabalhar como farmacêutico responsável da minha própria. Pode, tu pode. Porque... Como não dá para trabalhar 24 horas, tem que ter outro para trabalhar quando não tem pressa. Ah, sim, porque a gente tem o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que isso diferencia muito de município para município, entendeste? Mas, pegando como exemplo a região de Belém, a área metropolitana, o TAC aqui a gente tem que, as farmácias podem trabalhar 24 horas mediante ter farmacêuticos 24 horas. Tá ok? Tu pode, pode. Tá? Tu pode trabalhar horário comercial, tu pode. Não necessariamente tem que ter farmacêutico. Mas o que eu estou querendo dizer é que a figura hoje do farmacêutico já não é mais a gente olhando na parte de controle de qualidade, tá? Hoje a figura do farmacêutico não é somente aquele profissional que está aí para dispensar medicamento, ele passa por muito mais, tá? Porque você, enquanto profissional, você pode fazer tudo isso que eu acabei de falar. E na indústria farmacêutica, vai mais além. Fato esse que se a gente fizer uma comparação com as drogarias, tá ok? A figura do papel do gerente farmacêutico é recente. Hoje a gente tem vários colegas farmacêuticos que, além de ter a área atuarem na área farmacêutica, também trabalham na área de gestão. E não basta somente ele conhecer a parte técnica, ele tem que também saber a parte de gerir administrativo, uma farmácia. Por quê? Porque ele está seguindo objetivos e metas propostas, no caso da empresa farmacêutica ou da indústria. Além do mais, a gestão de qualidade, falando de gestão, é um processo globalizado, porque as normas são quase iguais para todas as partes do mundo, seja para o mercado brasileiro, seja para o mercado americano, para o mercado europeu, para o mercado comum do Mercosul.
E a indústria farmacêutica, e isso faz com que, isso faz com que o teu mercado, o teu leque, tu ganhe mais espaço. E a indústria farmacêutica brasileira, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, ela tem ganhado muita notoriedade, muito espaço. Um exemplo, se vocês forem caminho Mosqueiro, o que vocês encontram no caminho de Mosqueiro? Não vamos dizer que é camarão, um bando de coisa, pelo amor de Deus. O que chama atenção para vocês? O que a gente tem um parque industrial farmacêutico aqui? A gente tem a Natura. A Natura é o maior exemplo que nós temos próximo aqui para nós. Não, a gente tem o Boticário. A gente tem a Boticário. Eu não me lembro, se eu não me engano, a parte administrativa fica aqui na Doca, mas eles também têm um parque industrial. Eu não sei te dizer aonde, eu posso até ver. Perdão? É, a gente tem. A Natura é um exemplo hoje de uma indústria farmacêutica em ascensão e crescente. Fato é que a maioria das matérias-primas que são daqui da região norte, aqui do estado, eles já estão manipulando. Eu até conversava isso com a turma da noite ontem. Para vocês terem uma ideia, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o açaí era uma matéria-prima só nossa, concordam comigo, que era utilizada só para culinária. Hoje eu tenho açaí sendo consumido em larga escala na região centro-sul, como tenho também plantio de açaizeiros em algumas regiões do centro-sul. E outra coisa, está sendo até exportado para algumas regiões, tá, da Ásia, por causa do clima e por causa do solo, que é similar e próximo ao que aqui da Amazônia. E isso fica mais próximo dos grandes centros, e principalmente da indústria. E como é um processo globalizado, faz com que aumente a qualidade, a produtividade desse teu produto, dessa tua matéria-prima, tá? E solidifica ainda mais a tua gestão de qualidade. Faz com que aquele teu produto saia com uma certificação melhor. Entendido? E isso evita que no final a gente tenha isso, a gente conversará na próxima aula sobre a questão do quê? De possíveis eventos, de possíveis contaminações, não somente biológicas, como microbiológicas. Porque se você não tiver dentro dessa gestão de qualidade, desse sistema de gestão de qualidade, tá? Você vai acabar tendo alguma falha. E isso é preocupante, de acordo com o sistema de qualidade que você for adotar. E é isso que a gente tinha que conversar no dia de hoje. Tá bom? Liga aqui a luz, por favor. Liga só aqui a luz, por gentileza. Alguma dúvida para o pessoal de casa, para o pessoal que está como é? Liga tudo, por favor. Fico meio desconfiado quando eu vou comprar vitamina. Tem tanta opção de marca na farmácia que eu fico tem alguma marca ali ou que passou pela propriedade no sentido de ser enganado. Aqui no Brasil, Anvisa e tudo mais, dá para dizer que há um controle? Isso a gente verá na aula quando a gente for falar de resoluções da Anvisa, porque as resoluções da Anvisa preconizam isso e já prevêem o que a gente conversou na visualização da qualidade, que são o quê? As especificações, que são as faixas de tolerância para determinados componentes, para alguns tipos de produtos farmacêuticos. Por exemplo, na caso de vitamina, tá? Você não pode exceder muito o quê? O que vocês devem ter aprendendo na bromatologia, que é o que? A concentração diária consumida. Eu entendo, mas dá para confiar que aquele ingrediente todo, nada é falso, tudo é verdadeiro. Só a gente fazendo análise. Na indústria é verdadeiro, dá para dizer, dá na farmácia vendendo, porque já É isso que hoje muitos laboratórios de controle de qualidade vêm atestar. Por quê? Porque nos últimos anos houve um aumento de empresas e de indústrias farmacêuticas.
Tá? Antigamente, nós só tínhamos o quê? Os laboratórios que produziam medicamentos de referência. Com a entrada da linha genérico, eu acho que vocês devem ter visto isso em legislação farmacêutica, houve uma abertura ainda maior de capital e de indústrias e de empresas para essa vertente. Só que a qualidade do medicamento, muitas das vezes, foi esquecida e hoje a Anvisa se preocupa com isso. Não adianta você abrir uma empresa, produzir, por exemplo, um princípio ativo, por exemplo, um ácido acetilsalicílico, se tu não me atestar e dizer que aquele ácido acetilsalicílico, ele está o quê? Dentro das conformidades previstas pela Anvisa. A mesma coisa, é a mesma coisa para, por exemplo, uma linha dermo. Tu não vais manipular um cosmético, tá? Se ele não tiver especificado. Um exemplo que eu sempre dou para vocês, e o que eu sempre dou nas aulas de controle de qualidade, é qual? É o que a gente encontra no ver-o-peso e o que a gente encontra nas prateleiras das drogarias. Tem uma diferença grande e gritante. Mas tem atestado de qualidade para as duas? Não tem. A nossa farmacovigilância, principalmente para alguns tipos de produtos farmacêuticos, como no caso dos fitoterápicos, ainda é falha. Ainda é falho. Um exemplo que eu sempre dou é o exemplo da garrafada. A gente não sabe o que a gente está consumindo, o que essa pessoa está consumindo. E muitas das vezes a gente só vai ver o resultado depois da pessoa ingerir e administrar um determinado medicamento. Faz um tempinho atrás, teve um TCC, não foi aqui, mas foi numa outra instituição que eu avaliei, que ele fez análise microbiológica de determinados tipos de garrafada. E é interessante a gente ver, até eu estou só esperando chegar o meio de cultura, que foi encontrado o crescimento de salmonela. Tu sabe o que é encontrar salmonela num produto desse? Se você vier tomar, você pode até vir a morrer. Eu não me lembro agora a contagem de colônia, porque realmente eu não me lembro, eu teria que ver. Mas eu sei que ele foi condenado. E isso foi até, o trabalho até serviu como subsídio para a própria vigilância sanitária aqui do município, para começar a fiscalizar. Só que é difícil. Porque é difícil, porque se também cai nessa questão cultural, por quê? Porque também tem a questão de crença. Só que, por mais que tenha a questão de crença, ainda a gente vê que o povo faz uso e não há uma fiscalização muito, principalmente, principalmente nas pequenas feiras. Porque nas grandes feiras, como por exemplo no Ver o Peso, nessa daqui da 25, ou do Guamá, a gente ainda consegue ver um pouco da fiscalização. Mas você fazer o controle de qualidade desse produto é difícil a gente ver. A gente só consegue fazer através de quê? Estudos de pesquisa. A gente consegue ver isso. Até a própria questão da análise de água, hoje é muito feita. Hoje a gente sabe que a água que é consumida aqui na área metropolitana, essa água da Cozampa, já foram encontrados teores de coliformes fecais altos. E olha que vem dos mananciais, que abastece toda a área metropolitana. Como também a gente já encontrou altos teores de quê? Ferro. Se a gente for ver, perdão, se a gente for ver, principalmente em algumas regiões daqui da cidade de Belém, principalmente regiões como lá da Augusto Montenegro, tá? Essas regiões, pelo tipo de solo, ela é rica em minerais. Isso faz com que eleve ainda mais. Isso até já foi notificado para a Cozampa. Agora imagina isso num centro de tratamento hospitalar, porque muitos hospitais hoje em dia estão investindo nesse centro de tratamento da água. Porque não basta somente a Cozampa dizer que ela filtra, que joga
cloro, tá? Se ela não pode te atestar, se essa água, ela pode conter ou pode servir de veículo para outros agentes patológicos. Hoje, alguns hospitais da Grande Belém já fazem isso. O Porto Dias é um exemplo. O Saúde da Mulher, se não me engano, também é outro que investiu nisso, num centro de tratamento de água. Por quê? Porque a água que eles utilizam é a água que eles utilizam para preparar comida para um paciente. E olha que eu estou falando para alimentação. Eu não estou falando daquele centro de tratamento de água para uso e manipulação e diluente de certas soluções farmacêuticas, que é diferente. Entendido? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa, pessoal de casa? Essa parte é bacana. Essa primeira parte ela é boa por causa dessas definições. Mas a cada aula que a gente for entrando, a gente vai aprofundando ainda mais. Tá bom? Uns 10 minutinhos para uma água, para um café, a gente já volta para a gente já fazer a prática, conversar da prática com todos vocês. Tudo bem? Estou parando a gravação aqui.